Pessoal, vamos à aula então do 8º ano, né, que fala de ângulos. E tem no final dessa aula o exercício. Alunos do 8º ano, no nosso terceiro bimestre, a gente vai trabalhar o capítulo 1 de ângulos aqui, que no livro de vocês está na página 66, tá? Bom, e aqui nesse capítulo a gente traz tudo sobre ângulos, né? Vamos trabalhar a questão de ângulos. O que é um ângulo? Na realidade, para quem não sabe ainda o que é ângulo, essa região, tá vendo aqui, ó, que faz essa região azul aqui, que ele tá com o nome de região convexa, isso aqui é a abertura de um ângulo. Ou seja, dois segmentos de retas formam um ângulo quando eles se juntam no mesmo lugar e abrem um para um lado e outro para o outro. Tá? Ó. Então, no ângulo dessa figura destacamos os seguintes elementos. O ponto O, que é a origem, tá bem aqui, ó. O ponto O tá escondidinho aqui atrás, ó. O ponto O bem aqui, ó, é a origem, né? Ou seja, o ponto O de origem das semirretas também é denominado de vértice. Ou seja, esse pontozinho fino aqui é o vértice, tá? As semirretas OA e OB, OA e OB são as semirretas, aparece aqui. Então, para identificar esse ângulo, nós utilizamos a notação ângulo AOB. Vocês podem ver que em cima do O aqui, ó, tem um tiozinho. Esse tiozinho está dizendo que é o ângulo O, ou seja, é o vértice aqui, bem aqui, ó. E aqui embaixo, aqui na página, aqui, aparece aqui os ângulos, como se classificam, né? Classificação. Ó, ângulo nulo. As duas retas estão uma em cima da outra. A reta OA e a reta OB estão uma em cima da outra. Então o ângulo é nulo. Vamos para frente agora. Perdeu o foco aqui. Vamos procurar o foco. Ok. Ângulo de meia volta ou ângulo raso. Tá aqui. Esse ângulo aqui é de meia volta ou raso. Ó. Na realidade é uma reta, né? É uma reta. Ele mede 180 graus. Depois vamos o ângulo de uma volta inteira, que é uma circunferênciazinha aqui, ó, 360 graus. Ele é um ângulo que sai do ponto e volta para o mesmo ponto, ou seja, dá uma volta inteira. Depois vem o ângulo reto, que é o de 90 graus, que é esse cara aqui, ó. Toda vez que tem um ângulo reto, tá vendo esse pontinho aqui, esse quadradinho aqui com pontinho no meio? Isso significa dizer que esse ângulo aqui, ele é de 90 graus. Agora vamos ao ângulo agudo. O agudo ele é menor do que 90 graus. Você pode ver que ele faz um biquinho aqui no ângulo agudo, ó. Tem esse biquinho aqui, é menor do que 90 graus, ó. Tá? Tem esse biquinho aqui, é menor do que 90 graus. Isso que é o ângulo agudo. E quando ele é maior do que 90 graus, que nesse caso aqui está 180 graus, ele é chamado de obtuso. 180 graus. Bom, aí nós vamos agora para os ângulos adjacentes. Tá aqui, o livro de vocês traz bem aqui na página 67 os ângulos adjacentes. Vamos relembrar dois ângulos que possuem o mesmo vértice e têm um lado comum. Eles são chamados de consecutivos. O que é o vértice, pessoal? Tá bem aqui, nesse desenho aqui dá para você ver, ó. O ponto zero aqui, o ponto O, é o ponto de origem das retas. Parte 1 para C, né? Parte 1 para B e parte outro segmento para A. Tá vendo? Então, quando esses dois ângulos, esse ângulo azul e esse ângulo vermelho, estão um do lado do outro aqui, ó, a gente chama eles de ângulos consecutivos ou adjacentes, tá? O adjacente tem um lado comum, o consecutivo é um do lado do outro. Ou seja, então eles podem ser adjacentes ou consecutivos, tá? A gente denomina consecutivo, quando está um do lado do outro, quer dizer que tem um lado que é comum, e adjacente também tem um lado comum. Tá? Dois ângulos consecutivos que não possuem pontos internos, ou seja, não possuem pontos internos. Ou seja, os pontos internos do vermelho pertencem ao vermelho, os pontos internos do ângulo azul pertencem ao azul. Não estão dentro de um ângulo só. Então, nesse caso aqui, eles são o quê? Adjacentes. Vamos o que é bissetriz. Interessante, esse assunto chamado bissetriz é interessante. O que é a bissetriz de um ângulo? A bissetriz nada mais é do que um segmento, tá bem aqui ela. Essa retazinha azul aqui é a bissetriz. Ó. Ela divide um ângulo em dois. Na realidade, esse ângulo aqui é de 50 graus. Está aqui ele na frente aqui, ó. Quando ele passa a bissetriz aqui, que é essa linhazinha azul aqui, ó, ela dividiu o ângulo de 50 em 2 de 25, tá? Então, qual é a função da bissetriz no triângulo? É dividir o triângulo, aliás, o ângulo, falei triângulo, é ângulo,
Qual é a função da bissetriz no ângulo? É dividir o ângulo em dois iguais. Aqui era 50, dividiu em 2 de 25. É isso que o aluno tem que saber, que a bissetriz ela só tem uma finalidade, é dividir o ângulo em dois iguais. Ó, está definido aqui embaixo. Bissetriz de um ângulo é a semirreta de origem no vértice desse ângulo que determina seus lados em dois ângulos adjacentes congruentes. É porque a linguagem matemática é chata mesmo. Adjacente significa um do lado do outro e congruente significa um do tamanho do outro. Vamos agora na página 68, o que são ângulos complementares. Essa palavra complementar está dizendo que um completa o outro, tá? Quando eles são complementares, se somar os dois, olha, esse verde com esse azul aqui somado, pode ver que ele dá esse ângulozinho reto aqui, ó. Olha o quadradinho com um pontinho no meio. Então, dois ângulos são chamados complementares quando a soma dos dois for 90 graus. Aqui embaixo já tem o suplementar. Complementar é 90, o suplementar é o que? 180, ó. O ângulo verde e o ângulo azul. Quando eu somo os dois, dá metade da volta, ou seja, dá 180. Então, quando dois ângulos somados medem 180, eles são suplementares. Quando dois ângulos somados medem 90, eles são complementares, tá? A diferença de complementar para suplementar é isso. O complementar somando dá 90, o suplementar somando dá 180. Opostos pelo vértice. Ângulos opostos pelo vértice. O que são ângulos opostos pelo vértice? É muito simples da gente entender isso, ó. Eu peguei uma reta e outra reta. Eu peguei a reta S e a reta X. Aliás, a reta R e a reta S. Ó. Elas se cruzaram. Quando duas retas se cruzam, os ângulos que estão um de frente para o outro, ó, eles são opostos pelo vértice, tá? O vértice é o pontinho V aqui, ó. Então o YA aqui e o XA aqui são opostos pelo vértice. O B, o ângulo B e o ângulo A e o ângulo B, que são laranjados, também são opostos pelo vértice. Significa dizer o quê? Está um de frente para o outro e tem o mesmo tamanho, tá? Tanto o laranjado como o verde tem o mesmo tamanho. São opostos pelo vértice. Na página 69, que é essa página aqui do lado, ó, estão os exercícios. Eu vou bater uma foto dessa página 69 para os alunos que não têm o livro, para que eles possam tentar fazer esse exercício em casa. Para quem tem o livro, é só acompanhar o livro, nessa minha leitura que eu estou fazendo aqui, acompanhar o livro, que a nossa aula de hoje é essa. Na nossa próxima aula, vamos resolver os exercícios da página 69, que são esses exercícios aqui. Essas atividades aqui a gente vai resolver, então, na próxima aula. Por hoje é só.